Meus irmãos, muito boa noite. Nós estamos preparando os nossos corações para darmos início ao santo culto, ao nosso Deus. E antes de começarmos o culto, nós queríamos fazer um aviso, uma recomendação aos irmãos, uma nota em nome do conselho de nossa igreja. Nós, por razões de segurança pública, de saúde, estamos celebrando ao Senhor no santo culto a Ele, no dia do Senhor hoje, transmitindo o nosso culto de maneira virtual, mas nós queremos registrar que a maneira que o Senhor ordenou em Sua palavra para que nós nos reuníssemos no Seu santo dia é através da comunhão dos santos. Então nós queremos registrar que nós não apoiamos aquilo que é chamado teologicamente de desigrejados, aqueles que acreditam que pode ser substituída a comunhão dos santos, a ida à igreja, meramente participando de um culto virtual pela internet. Nós não apoiamos essa ideia. Nós estamos fazendo isso em obediência à palavra de Deus, em submissão às autoridades que Deus constituiu sobre nós, nos recolhendo em nossas casas e hoje celebrando ao Senhor o nosso culto solene de maneira unida, porém não presencial. Então queríamos fazer essa observação. É uma alegria podermos contar com a provisão do Senhor, que nos concede os recursos necessários para que mesmo numa época difícil como essa, nós não deixamos de nos reunir. Então vamos, num espírito de mansidão e de gratidão ao Senhor, nós vamos orar nesse momento, dando início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, cheio de graça e de misericórdia, nós não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua provisão. Muito obrigado pela maior de todas as provisões, que é a salvação que nos foi dada gratuitamente, mas por alto e precioso preço, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos reunidos nessa noite, ainda que não fisicamente, mas nós estamos unidos debaixo de uma mesma fé, debaixo de um mesmo Espírito, debaixo de um mesmo batismo, de uma mesma confissão, adorando ao Senhor, obedecendo à Tua santa convocação que nos convidou desde o amanhecer, desde o raiar do sol até o ocaso, para adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Fazemos isso nessa noite de maneira extraordinária, através dos nossos lares. Reunimos a nossa mente em oração, os nossos corações em santa comunhão. E ao invés, ó Deus, de lamentarmos por não estarmos em nosso prédio nessa noite, nós agradecemos ao Senhor pelos recursos que o Senhor tem dado para que esse momento seja possível. Nós rogamos ao Senhor que de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, o Senhor se faça presente e receba o nosso culto de adoração nessa noite. A nossa igreja é pequenina, frágil, mas o Senhor a conhece muito bem. Nós amamos ao Senhor. E em hipótese alguma, não importa as circunstâncias que se levantem, deixaremos de adorar ao Senhor. Deixaremos de bendizer ao Teu santo e bendito nome. Por isso, Senhor, encontre em nós nessa noite, cada um de nós, dos mais novos aos mais velhos, verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor possa falar conosco através das leituras de Tua palavra, através da pregação da Tua palavra. Que o Senhor possa receber de forma graciosa, de forma misericordiosa, as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos louvores, aquilo que ofertaremos ao Senhor nessa noite como igreja. Ajuda-nos, Senhor, a romper em fé em meio a toda essa circunstância diversa. Que o Senhor aqueça os nossos corações, cada um de nós, que o Senhor nos anime, que o Senhor comunique graça a nós, através dos meios que o Senhor mesmo estabeleceu. Que tudo isso, Senhor, em primeiríssimo lugar, redunde apenas para a Tua glória, para a honra e louvor do Teu santo e bendito nome, mas também que haja bem em nosso meio. Esteja não só conosco, não só com nossa congregação, mas com todos os irmãos e irmãs que estão em seus lares nessa noite, assistindo os seus cultos, participando virtualmente dos seus cultos. Ó Deus, que o Senhor visite a cada pastor, a cada presbítero, a cada oficiante, a cada seminarista, que em cada púlpito possa se ouvir a Tua voz poderosa, ecoando por este mundo que o Senhor criou. Assim nós oramos ao Senhor, mais uma vez agradecidos por essa oportunidade, por esta noite,
e por este santo ajuntamento. Te oramos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, então vamos ler a primeira porção das Escrituras, separada essa noite, Salmo de número 84, todo o Salmo, do versículo 1 até o versículo 12. Nós faremos a leitura, como de costume fazemos em nosso culto solene, de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos em suas casas lerão os versículos pares. Teremos a participação dos irmãos que estão cultuando comigo aqui nessa noite e podemos então ouvir a voz dos irmãos também recitando a palavra de Deus. Vamos ler com fervor e vamos ler com atenção aquilo que a palavra de Deus nos fala. Assim diz a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Aleluia. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Louvado seja o Senhor e bendita seja a sua palavra que nos alimenta, nos exorta e nos encoraja em todo o tempo. Nós vamos agora louvar ao Senhor com salmos e hinos de número 69. Vamos louvar em nossas casas, vamos louvar em nossas famílias, vamos louvar juntos a uma só voz esse cântico precioso herdado pelos nossos antepassados e vamos louvar ao Senhor com fervor. Salmos e hinos número 69, vós, criaturas de Deus Pai, louvemos ao Senhor. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. Tu, sol dourado a refugir, tu, lua em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Tu, brisa amena bafejar, vós, nuvens que pairais pelo ar, ó louvai-o, aleluia. Tu, linda aurora em teu albor, tu, suave ocaso multicor, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, aleluia, aleluia. Ao Filho glória, glória ao Pai, e a Deus Espírito honrai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, louvado seja o Senhor. Nós vamos ler agora a lei de Deus resumida no Decálogo, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Essa será a leitura de preparação para o momento de contrição. Êxodo capítulo 20,
versículos de 1 ao 17, como de costume. Vamos ler a palavra de Deus. Façamos essa leitura de maneira alternada. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Meus irmãos, como de costume, esse é o texto que lemos e meditamos, a Santa Lei de Deus resumida nos 10 mandamentos, que nos auxilia a olharmos para dentro de nós, fazermos uma análise pessoal e reconhecermos a nossa falta, os nossos pecados diante do Senhor. Devemos fazer isso constantemente, diariamente. Essa postura de submissão e de humildade aos pés do Senhor deve permear a vida do cristão em todo o tempo. Mas também é verdade que em momentos de sofrimento, de angústia, o nosso coração se sensibiliza mais. Os nossos sentidos, eles estão mais propícios de nos achegar ao Senhor, de reconhecermos os nossos pecados, de analisarmos a nossa vida e observarmos aquilo que temos faltado diante de Deus. Aqui está a sua lei. Como Calvino disse, é um espelho, a palavra de Deus é um espelho que nos mostra, que revela a nossa real condição. Então, mesmo em nossos lares, mas unidos debaixo de uma mesma fé, vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor, pedindo particularmente perdão pelos nossos pecados. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, em Tua presença e em santo culto, nós oramos ao Senhor em contrição. Nós reconhecemos, ó Deus, que de fato somos pecadores. O Senhor bem nos conhece por fora e também nos conhece por dentro e conhece cada um dos nossos pecados. Quando nós olhamos para a Tua lei, o nosso pecado fica ainda mais visível e nós queremos pedir perdão ao Senhor por isso. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque o nosso coração é dobre e tão facilmente se desespera, se apavora, tropeça. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque a nossa fé tão facilmente ela fraqueja, tão facilmente ela se mostra débil. Nos perdoe por isso, Senhor. Nós pedimos perdão ao Senhor por todos os pecados que temos cometido e temos a oportunidade nesse momento diante de Ti de reconhecer isso. Me perdoe, Senhor, porque pequei contra o Senhor. Me perdoe por minhas omissões. Me perdoe pelas ações, pelas palavras malditas. Me perdoe pela falta de fé. Perdoe-nos, ó Deus, porque temos entristecido ao Senhor e temos errado o caminho, errado o alvo e temos transgredido a Tua lei. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração rasgado diante de Ti e lembrando da Tua palavra que nos garante que, além do perdão judicial que o Senhor já nos concedeu em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Senhor está com os Seus braços abertos, com os Seus ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. E o Senhor nos promete que não desprezará o contrito, o quebrantado, aquele que tem um coração compungido na Tua presença. Por isso, Senhor, encontra em nós homens e mulheres arrependidos dos seus pecados
e ao mesmo tempo o Senhor nos fortalece neste culto, de maneira que possamos estar mais santificados pelo Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, e possamos viver uma vida mais digna, conforme a vocação a qual o Senhor nos chamou. Ó Deus, concede-nos o Teu perdão paternal. Ajuda-nos como filhos e filhas que Te amam, a vivermos em santidade na Tua presença. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos, humilhados, mas profundamente agradecidos. Agradecemos ao Senhor por este momento de contrição, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Nós vamos, seguindo o nosso culto, ler mais uma vez um trecho da Palavra de Deus que nos conforta e que nos mostra o perdão paternal que o Senhor Deus comunica a nós. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, Romanos capítulo 8. E nós vamos ler primeiramente do versículo 18 ao versículo 25 e depois do versículo 31 até o versículo 39. Duas porções desse capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 25 e também do versículo 31 ao versículo 39. Faremos essa leitura também. Os irmãos receberam essa programação previamente, então vamos fazer essa leitura de maneira alternada para que haja dinâmica, participação da nossa igreja, dos nossos irmãos, através do santo culto do Senhor. Vamos ler de forma alternada. Assim diz a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bendita é a palavra do Senhor, e essa palavra nos conforta de que Deus nos perdoa por sua graça e por sua misericórdia. Nós vamos louvar agora mais um cântico de gratidão ao Senhor pelo seu perdão paternal. Vamos louvar os Salmos e Hinos, Salmo de número 640. Salmos e Hinos de número 640. Vamos tomar emprestado esse cântico do nosso irmão Lutero, e em meio aos dias difíceis que nós temos enfrentado, vamos louvar com fervor em nossas vozes que o nosso Deus é o nosso castelo forte. Louvemos ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus
com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra de Deus. O Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém. Louvado seja o nosso Deus e para sempre seja louvado. Amém. Meus irmãos, nós chegamos no momento do nosso culto ao Senhor, em que vamos ouvir a exposição da Santa Palavra de Deus. E para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos refletir, vamos meditar do versículo 38 ao versículo 50. 1 Samuel, capítulo 17. E nós vamos meditar dos versículos 38 ao versículo 50. Primeira Samuel, capítulo 17, do versículo 38 ao versículo 50. Assim diz o Senhor: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si.
tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão, para vires a mim com paus? E, pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Bendita é a palavra do nosso Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Deus, nosso Deus bendito, nosso Pai, cheio de graça e cheio de misericórdia. Aqui estamos nós, ao redor de Tua palavra, com nossas mentes e os nossos corações assombrados pela grandeza, pela grandiosidade de Tua lei. O simples ler a Tua lei já é algo que impacta os nossos corações, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos encoraja, que acrescenta fé a nós. Mas nós nos reunimos à Tua volta, Senhor. Nós estamos sentados para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, assim como aqueles homens e mulheres se assentaram ao redor de nosso Salvador, naquela colina. Contempla os nossos olhos, Senhor, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da nossa lei, da Tua lei. Nós temos plena convicção de que nós em nós mesmos não temos condições de compreender a profundidade, a extensão, a largura daquilo que o Senhor revela acerca de si mesmo em Tua lei. Nós sabemos que nosso intelecto, que nosso estudo, que os diplomas que temos nada valem se o Senhor não desvendar os nossos olhos, se o Senhor não abrir o nosso coração para que creiamos. Sabemos que as circunstâncias são adversas nesse dia, mas sabemos que o Senhor é todo-poderoso e que o Senhor pode nos visitar em nossos lares, que o Senhor pode falar aos nossos corações. É isso que nós queremos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor, por graça e misericórdia, derribe todas as barreiras que tentam impedir de ouvirmos a Tua voz. Que ouçamos aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite, neste culto, e que isso redunde em glória ao Teu nome e bem em nosso meio. Assim nós oramos ao Senhor, desde já agradecidos e esperançosos, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. O capítulo 17 de 1 Samuel, eu tenho partilhado isso com minha família há algumas semanas atrás. Ele tem sido alvo de minha reflexão pessoal já há alguns meses. Apesar deste capítulo, desta passagem ser muito conhecida, ser uma das clássicas passagens da Bíblia, eu particularmente não considero este capítulo, esta narrativa de fácil compreensão e meditação, sobretudo porque
quando nós olhamos mais atentamente para o capítulo 17 de 1 Samuel, nós vemos uma série de doutrinas que emanam dessa passagem. E, consequentemente, nós extraímos uma série de aplicações práticas para a nossa vida, o que torna esse texto denso, rico. E devemos estudar não só a palavra de Deus, como também este capítulo, e pedir ao Senhor que revele a nós a sua lei e aplique-a aos nossos corações. O princípio doutrinário que nós vamos buscar extrair na exposição dessa noite, as aplicações referentes a esse princípio vão se resumir a uma das doutrinas que emanam desse texto. É a doutrina que nos ensina que Deus tem todo o poder para conceder provisão ao seu povo em meio às circunstâncias adversas. E que Ele faz isso por graça e por misericórdia, mas Ele também faz isso como resposta à fé e à coragem do seu povo. É chegado o momento de uma nova fase nessa longa história de guerra que havia entre os filisteus e Israel. O capítulo 17 relata que esse episódio acontece geograficamente em Socó, que era um limite de fronteira entre o território de Judá e o vale de Elá, que era um vale usado pelos filisteus como rota de acesso para invadirem, para dominarem a Palestina central. Isso é importante notarmos, meus irmãos, porque nós olhamos para esse contexto de guerra e de batalha e vemos um pouco mais profundamente do que se tratava. Era uma batalha de fronteira. Quem ganhasse essa guerra, esse confronto, avançaria sobre o território do outro, e Israel não estava lutando apenas para defender o seu território, mas também estava lutando contra uma ameaça iminente de dominação do seu território e do seu povo pelo exército filisteu. E nesse contexto de guerra séria, fronteiriça, surge do meio do povo filisteu um campeão que desafia todo o exército de Israel a enviar um representante para que, num combate homem a homem, os dois pudessem decidir o futuro destes dois povos. Era um desafio real, era um desafio ferrenho, e não era um desafio qualquer na narrativa bíblica. Nós não temos notícia de o exército de Israel ter sido desafiado por um guerreiro tão formidável como Golias. E essa ênfase em Golias ser um guerreiro formidável não é trazida por mim, mas o próprio texto sagrado faz isso. No capítulo 17, já nos primeiros versículos, especificamente do versículo 4 até o versículo 7, a palavra de Deus faz questão de nos relatar que ele era um verdadeiro gigante, que tinha aproximadamente entre 2,90 metros e 3,20 metros de altura. Descobertas arqueológicas na Palestina no século passado encontraram esqueletos de estatura semelhante às de Golias e que datam de um período também próximo ao período histórico dessa narrativa. Eu menciono isso porque ainda existem alguns críticos que insistem que muitas narrativas como essa são falaciosas, elas são fabulosas, elas de fato não aconteceram, mas registros arqueológicos mostram que sim, esse gigante de mais de 3 metros de altura de fato existiu. A Bíblia também faz questão de nos mostrar nesses versículos de 4 a 7 que a sua armadura pesava quase 60 quilos e que era feita de escamas metálicas. E essas escamas elas eram costuradas uma a uma, centenas de escamas, no pano ou no couro, dependia muito do material que a armadura era feita. E mais uma vez, escavações arqueológicas na cidade de Nuzi também confirmaram a existência histórica de armaduras desse tipo. A Bíblia ainda nos mostra, nos fala, nos revela que a ponta da lança desse guerreiro extraordinário, só a ponta feita de ferro, ela pesava mais de 7 quilos. Ele usava um capacete, uma espada, e tudo isso era feito de bronze. E ele tinha um escudo que era retangular para proteger o máximo que fosse possível da sua grande estatura. Todos esses detalhes, eles podem parecer apenas meramente históricos, mas não são meramente históricos. A Escritura faz questão de registrar isso para nós. E eu entendo que pelo menos duas ênfases bíblicas existem para esses detalhes serem
trazidos ao nosso conhecimento. Em primeiro lugar, para mostrar a confiança que Golias tinha, a confiança que ele depositava nesses equipamentos de guerra. Inclusive nós vamos ver mais à frente que é um contraponto. Enquanto Golias deposita excessivamente a sua confiança nesse aparato bélico de guerra, Davi coloca a sua confiança em outra coisa. Mas então, em primeiro lugar, para registrar, Golias era uma verdadeira máquina de matar, era um verdadeiro tanque de guerra e ele se confiava muito, não só na sua condição física, mas também em tudo aquilo que ele carregava para lutar. Mas em segundo lugar, a Bíblia também nos revela isso para registrar a proporção da adversidade que se levantou sobre Israel. Nós não podemos olhar para a história de Golias e de Davi e deixarmos com que essa narrativa tão conhecida se torne óbvia a nós. Vamos atentar para o contexto em que nós estamos meditando. Era uma verdadeira adversidade que se levantou sobre Israel. E aí, dada a grandeza do problema, esperava-se que o guerreiro de maior estatura em Israel aceitasse o desafio imposto por esse colosso. Esse homem que deveria ter aceitado esse desafio era nada mais, nada menos do que o rei Saul. Afinal de contas, ele era guerreiro, conhecidamente um guerreiro, e era o homem mais alto de Israel, de maneira que o segundo batia no seu ombro. Mas, por semanas, o filisteu, dia após dia, voltou a desafiar Israel e não havia quem o confrontasse, nem Saul e nem nenhum outro homem de Israel. Por fim, a narrativa do capítulo 17 de 1 Samuel nos diz que Davi foi visitar os seus irmãos a pedido do seu pai Jessé. E ele toma conhecimento dos fatos, ele toma conhecimento dessa afronta, desse guerreiro filisteu, e então ele decide responder ao desafio daquele incircunciso filisteu. Davi, rapidamente, ao ouvir tudo aquilo, ele percebe que não se tratava apenas de um embate meramente militar, mas que havia um caráter religioso em tudo aquilo que estava acontecendo, um caráter espiritual, e que era tempo de buscar a resposta e o auxílio do Senhor Deus. Então nós chegamos nos versículos que separamos, na perícope que separamos para a nossa meditação nessa noite. O versículo 38 e 39 nos revela que Saul vestiu a Davi da sua armadura. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Versículo 38 e 39. E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi então cinge a espada sobre a armadura e experimenta andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A primeira reação que nós observamos na narrativa, nos versículos que separamos para a nossa exposição nessa noite, é a reação de Saul. A primeira reação de Saul é providenciar para Davi aquilo que ele achava ser indispensável. Afinal de contas, aquele jovem estava decidido a pelejar contra esse gigante e ele disse: então o que eu posso fazer é vestir você com a minha própria armadura e dar a você aquilo que eu entendo ser essencial para que você combata esse monstro de guerra. Saul dá a Davi capacete, armadura, espada. Esse rei que estava em grave pecado teve uma boa vontade de não deixar esse moço ir tão despreparado assim para a guerra. Entretanto, o texto nos fala, como nós lemos, que Davi nunca tinha usado esse tipo de aparato. E então ele dispensa. E o versículo 40 nos avança nos dizendo o seguinte, que ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi ele descarta aquele aparato que Saul, com as melhores das intenções, providencia para ele, ele descarta e ele faz então uma coisa. Ele lança a mão das suas habituais ferramentas de trabalho. Ele faz isso porque era do seu costume pastorear, proteger as ovelhas do seu pai, e esses eram os instrumentos que ele usava para fazer isso. O seu bordão, o seu cajado e algumas pedras para colocar no seu alforje. Então a narrativa avança nos dizendo, do versículo 41 ao 44, acompanhe comigo, que o filisteu também se vinha chegando a Davi. E o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência.
Disse o filisteu a Davi: sou eu, algum cão, para vires a mim com paus? E, pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi se desvencilha do aparato militar dado por Saul, pega as suas habituais ferramentas de trabalho, e quando o filisteu, quando Golias avista Davi, a primeira reação dele é de desprezo. Ele despreza Davi porque ele olha para Davi e vê nada mais, nada menos do que uma frágil aparência. Ele olha para Davi e vê um homem desprovido de todos os aparatos que um guerreiro deveria ter para um momento como esse. Então a primeira reação de Golias é desprezar Davi. E a segunda reação de Golias é se irar contra Davi. Ele se ira porque ele se sente desprestigiado. Seguramente Golias era um homem famoso entre os filisteus. E ele está sendo ultrajado. Um moço ruivo, franzino, de boa aparência, nem aparência de guerreiro tinha. E ele se apresenta ainda por cima com um pau e com pedras. E isso enfurece. Esse guerreiro se sente desprestigiado por não estar olhando do outro lado um guerreiro digno de o desafiar. Por que fazemos questão de mencionar isso? Para chamar a atenção da postura desse ímpio. A sua perspectiva, a sua visão é puramente ímpia. Ele olha para um homem, ele faz uma leitura desse homem e vê nada mais, nada menos do que um verme, do que um homem que não está preparado para a guerra. A sua leitura é puramente ímpia. Mas então, irmãos, Davi, aquele rapaz, trata de pôr as perspectivas daquele ímpio no seu devido lugar. Acompanhe comigo o que diz do versículo 45 ao versículo 47, de 1 Samuel 17. Davi, porém, disse ao filisteu, essa é a resposta de Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi pega esse ímpio, e antes de acontecer o embate, ele mostra para esse ímpio que a sua cosmovisão está completamente errada. Em 5 pontos. Em primeiro lugar, Davi mostra para esse filisteu que ele vai até ele para guerrear, não confiando em armas nem estratégias militares, mas no Senhor. Ele não só, esse Senhor que é a confiança de Davi, ele é a sua confiança. Ele é mais importante para Davi do que todo o aparato ou estratégia militar, porque ele é o Senhor dos exércitos. E ele não é só o Senhor dos exércitos de Israel, mas ele é o Senhor de todos os exércitos. Nisso reside, nisso repousa a confiança de Davi. Então a primeira coisa que ele faz para demover a cosmovisão equivocada do filisteu é dizer isso. A segunda coisa é que é este Deus que tem sido afrontado. Ele diz a Golias que você tem afrontado a Deus. Eu venho a você não em meu nome. Eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. Você, Golias, não tem afrontado a mim. Você não tem afrontado ao meu rei. Você não tem afrontado aos exércitos da minha nação. Você não tem afrontado as nossas mulheres, aos nossos idosos, às nossas crianças, aos nossos doentes. Davi não coloca nada disso diante do filisteu. Nada disso é importante para Davi. Você tem afrontado ao nosso Deus. Eu não venho a você em nome dos doentes, dos enfermos, dos debilitados da minha nação. Eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos.
Eu não venho confiante, eu não venho cheio de coragem, encorajado por essas pessoas. Eu venho encorajado porque eu estou aqui para representar o meu Deus, que é o Senhor dos exércitos de Israel, que é o Senhor de todos os exércitos. E você tem afrontado ele. Então, a sua perspectiva, Golias, está completamente equivocada. Em terceiro lugar, Davi mostra para ele que é exatamente por conta desse argumento que ele tem plena convicção e ele afirma que hoje mesmo esse Deus, que é o Senhor dos exércitos de Israel e que é o Senhor de todos os exércitos, é por isso que ele diz que hoje mesmo ele vai me entregar você. Vai entregar a sua vida. E não vai entregar só você, Davi diz. Ele vai entregar você e todo o arraial filisteu. Percebam, irmãos. Esse homem é tomado, Golias é tomado pela mera circunstância visível. Ele olha para Davi e só vê Davi. A sua perspectiva é ímpia, é limitada, é frágil, é cega, é embaçada, é míope, é completamente equivocada. Davi, quando olha para aquele gigante, ele não está vendo as centenas de escamas da sua armadura. Ele não está vendo a lança, a ponta de 7 quilos. Ele não está vendo aquele imenso escudo retangular. Ele está vendo um incircunciso que está se levantando contra o Senhor dos Exércitos. Contra o Senhor, Deus dos Exércitos de Israel. E ele diz, essa afronta que você tem trazido contra o meu Deus, ela vai ser vingada não só sobre você, mas sobre todo o seu povo, sobre os filisteus. A sua visão, Golias, está completamente equivocada. Você acha mesmo que essa luta é entre eu e você? Essa luta não é entre eu e você. Essa luta é entre vocês e o nosso Deus. E eu estou aqui em seu nome. E ele há de entregar não só você, mas também todo o arraial. Essa foi a terceira forma que Davi desbaratou aquela equivocada perspectiva daquele filisteu. Eu não só vou prevalecer contra você, Golias, mas eu também vou prevalecer contra os seus irmãos de guerra. Você está olhando para a minha aparência e achando que eu sou franzino, e bonito, e que eu tenho só paus e pedras? Eu vou prevalecer contra você e contra todos os seus irmãos de guerra. Em quarto lugar, Davi diz que, por conta de tudo isso, vai acontecer uma coisa. Ele diz que dessa forma, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não está preocupado se o seu feito, ele tem convicção no Senhor de que ele está prestes a ser um instrumento de Deus para um feito histórico. Ele seria de fato um herói em sua nação, mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que o nome do Senhor será exaltado, de que o conhecimento de Deus será propagado sobre a terra. Os homens saberão que há Deus em Israel, que nós podemos ser pequenos e franzinos aos olhos dos homens, mas nós temos um Deus, o Deus único e verdadeiro, e o seu nome será conhecido. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que Deus reina sobre um povo e que ele não deixa sem paga aqueles que o afrontam. Em quinto lugar, Davi desbarata a falácia desse argumento ímpio, dizendo que o nome do Senhor será conhecido em toda a terra e que ele demonstrará, o conhecimento do seu nome demonstrará que é ele quem salva. Que quem salva não é Davi, que quem salva não é Saul, que quem salva não é o exército de Israel, que quem salva é Deus. E ele salva quando quer. Ele salva quem quer. E ele não depende de nada para fazer isso. Isso está no texto que nós lemos, nos versículos que nós lemos de 45 ao 47. Ele não depende nem de lança. Ele não depende de espada para agir e para guerrear. Porque do Senhor é a guerra. Ele não depende de lança. Ele não depende de espada. Ele não depende de flecha, de escudo. Os homens confiam em cavalos. E em seus cavaleiros confiam nos carros. Mas do Senhor é a guerra. Talvez ninguém esperava que aquele rapaz franzino, de boa aparência, tinha uma perspectiva tão correta, tão adequada, acerca de verdades tão profundas e eternas do seu Deus.
Muito se fala acerca da vitória militar e física de Davi nessa passagem bíblica. Preste muita atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Muito se fala sobre esse feito histórico militar de Davi, sobre a vitória física de Davi sobre esse gigante. Mas nós devemos observar nesse belo, nesse rico, nesse bendito texto, que o fato de, antes de Golias morrer, antes mesmo dele cair e morrer, ele foi completamente vencido e humilhado, tendo derrubada por terra toda a sua perspectiva ímpia e a sua cosmovisão equivocada e falida. O que Golias está ouvindo antes de morrer, pela boca da igreja, representada por Davi, foi: você acredita numa mentira. Você está firmado em areia movediça. A sua casa está edificada sobre areia. A tempestade está vindo sobre você, Golias. E você está achando que você está seguro, mas você está acreditando numa mentira, numa falácia. A igreja do Senhor Jesus, no Antigo Testamento aqui representada por Davi, prevalece sobre o ímpio, desmoronando totalmente o seu argumento, a sua falácia, pelo poder da palavra de Deus, das verdades eternas e sagradas. Então vamos sim olhar para a vitória extraordinária militar de Davi sobre Golias. Mas vamos olhar também para a vitória da verdade sobre a mentira, da palavra de Deus, do decreto eterno de Deus sobre a falácia, a fragilidade do pensamento e do entendimento humano. Então, no versículo 48 e 49, nos diz que sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Golias ainda estava, apesar de toda a perfeita, feliz, firme, fundamentada argumentação de Davi, Golias ainda estava iludido pela sua cosmovisão mentirosa, pela sua visão de mundo mentirosa. Ele ainda estava cego, ele ainda não conseguia enxergar diante do que ele estava, quem de fato ele estava enfrentando. Lembro-me agora de um quadro que vi na casa de um casal muito querido, há muitos anos atrás, a disposição era uma imagem, esse quadro era uma imagem exatamente dessa cena, do gigante Golias se dispondo contra Davi, e Davi bem menor do que ele na gravura, com a sua funda, preparando para tirar a pedra. Mas o que me chama muita atenção é a figura em que, de forma muito feliz, o artista, o pintor, ele ilustrou. Por trás de Davi saía a sombra, a silhueta de um grande leão, o leão da tribo de Judá, aquele a quem Davi representava. Golias estava completamente iludido. A sua visão de mundo era tão frágil, a sua confiança era tão falsa, mas mesmo assim ele parte para a guerra, ele parte para cima de Davi com tudo. E então, meus irmãos, prestem muita atenção nisso. Golias experimenta na carne o poder da pregação do profeta Davi. Davi pregou para Golias. Davi pronunciou a mensagem de salvação, de confrontação, de arrependimento para aquele homem. Aquele homem não ouviu a pregação de Davi. E ele parte para cima de Davi. E ele então vai sentir na própria carne o poder da pregação do profeta Davi. Davi então, meus irmãos, ele não se mostra um falastrão covarde. Por vezes nós cristãos somos taxados por falastrões. Pessoas que falam muito, que confiam muito e esperam muito em Deus. Outro dia eu vi de um amigo não cristão que eu falo muito sobre Deus. De fato, às vezes nós somos taxados pelo mundo como pessoas que falam muito, como pessoas que esperam muito, como pessoas que confiam muito em Deus. Aqui nós temos um conservo nosso, um irmão nosso, Davi, que também falou,
que também confiou, que também esperava. Assim como Davi, nós somos às vezes reputados por pessoas que só sabem falar. As pessoas não dão muito crédito, acham que a nossa fala não tem muito valor. E eu perguntaria, para meditar, falamos, por que nós confiamos, por que nós esperamos? Por que será que, independentemente do país, da cultura, da nossa constituição física, homens, mulheres, nossas diferentes constituições físicas ao redor do mundo, por que será que nem países, nem culturas, nem histórias, nem constituições físicas, por que será que todo cristão e toda cristã genuínos tem a mesma postura, tem o mesmo espírito de falar, de anunciar, de falar as verdades de Deus, de esperar, de confiar no Senhor? Por que será? A resposta é simples, meus irmãos. Porque a nossa cosmovisão ela não é baseada em nossos próprios conceitos e estruturas. Nós não somos como os ímpios, que nós não somos levados pelo nosso próprio entendimento, que é falho. Nós não agimos por impulso, por ímpeto, de acordo com o que nós achamos que devemos fazer, como este incircunciso filisteu fez. Mas aquilo que nos guia, aquilo que molda a nossa visão, aquilo que orienta o nosso entendimento, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, é a palavra do nosso Deus. É a nossa fé que é fundamentada na palavra do nosso Deus. É essa ação sobrenatural do Espírito Santo, aplicando a palavra do Senhor ao nosso coração, nos trazendo uma paz que excede todo o entendimento, nos ajudando, nos fortalecendo e fazendo com que nós tenhamos força na fraqueza. Por isso que o cristão, ele fala, ele confia, ele espera. Nós confiamos na palavra de Deus, confiamos na santa lei do Senhor. Então no versículo 50, a consequência vem. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Devido à escassez do nosso tempo, nós não estamos dedicando muito tempo na abordagem de muitos detalhes históricos contextuais dessa passagem. Talvez, numa outra oportunidade, voltemos, se Deus assim permitir, e ordenar a meditar nesse texto de maneira um pouco mais calma, talvez, até em 2 mensagens. Porém, queremos mencionar aqui a provisão de Deus a Israel num detalhe histórico. O texto fala sobre uma pedra encravada na testa, atirada por uma funda. Israel tinha os seus atiradores de elite do exército. Cerca de 700 homens canhotos, que eram geralmente provenientes da tribo de Benjamim, que era vizinha à tribo de Judá. Esses homens, eles podiam atirar com a sua funda pedras que pesavam quase meio quilo, a uma velocidade extraordinária de 150 a 160 km por hora, e conseguiam acertar a vários metros de distância num fio de cabelo ou numa moeda sem errar. Você pode depois conferir isso lá em Juízes capítulo 20, versículos 15 e 16. Cito-se essa informação histórico-contextual apenas para lembrar aos irmãos que o Deus a quem Davi servia e que nós servimos, ele é um Deus que provê todas as coisas. Ele provém segundo a sua vontade, tanto de maneira extraordinária e miraculosa, como também é o mesmo Deus que provém de maneira ordinária, de maneira comum, entre aspas. Imagine um homem acertar com uma funda metros de distância, vários metros, dezenas de metros de distância, um fio de cabelo sem errar. Ele é o mesmo Deus que provém de maneira comum, ordinária, dons aos homens. Algumas aplicações aos nossos corações. Apesar de ser uma narrativa histórica, meus irmãos, nós precisamos, como Davi, perceber todo o caráter espiritual, didático desta passagem. Golias é um símbolo, é um tipo. Golias, ele simboliza, ele é uma figura histórica, mas ele também é um símbolo, é um tipo,
que simboliza as situações de adversidade e de provação que advêm sobre o povo de Deus. Nesse sentido, nós podemos ilustrar as adversidades que enfrentamos nessa vida que nós vivemos e comparar essas adversidades a um Golias. A um Golias que se levanta para nos afligir. E aqui eu não quero me referir a aflições que enfrentamos como consequência de nossos pecados e desobediência a Deus. Porque por vezes nós enfrentamos severas adversidades como consequência dos nossos pecados a Deus, de nossa desobediência, nossa quebra à lei de Deus. Não estou me referindo a esse tipo de adversidade. Eu me refiro à adversidade que passamos sem, de maneira grosseira, provocarmos a Deus a sua ira através dos nossos pecados não arrependidos e não confessados. Esse tipo de adversidade que nós não estamos muitas vezes esperando. E é bom nós fazermos essa analogia. É bom nós fazermos essa comparação. Compararmos Golias como um símbolo do Antigo Testamento às nossas adversidades, as que vivemos nos dias de hoje. Porque assim, preste bem atenção nisso, como Israel tinha em Golias um desafio invencível, aos olhos humanos, Golias era invencível, para nós também há provações que parecem ser o fim. Há provações que se levantam sobre mim, sobre você, e querem dizer para nós que não há saída, que acabou, que chegou o fim. Percebamos, o desafio, preste muita atenção nisso, porque o desafio sempre emanava da parte do filisteu. O desafio diário sempre vinha do filisteu. Israel não começou esta guerra, preste muita atenção nisso. Não foi Israel que procurou essa adversidade, mas ela veio num dia de maneira mais feroz e bateu a porta de Israel. A adversidade estava transfigurada na pessoa de Golias. O exército filisteu às suas costas e Golias encabeçando essa adversidade. Curiosamente, Israel sempre evitou historicamente os conflitos contra os filisteus. Não vamos gastar tempo para falar sobre isso nesse sermão, não é o objetivo dessa mensagem. Mas desde a saída do Egito, a grande parte litorânea era dominada pelos filisteus. Então, Israel, pela orientação divina, foi caminhando mais pelo interior do continente. E os filisteus sempre foram um calo contra Israel. E na verdade, mesmo depois desses dias, no decorrer da monarquia, os filisteus continuarão sendo um problema. Mas em outro momento. Mas o fato, meus irmãos, é que Israel não buscou essa adversidade. Não provocou esta guerra. Não chamou Golias para o embate. E às vezes, mesmo sem um discurso pronto, mesmo sem anunciar a sua chegada, parece que a provação em si já brada para mim e para você. Você não poderá me superar. A provação vem contra nós, sem avisar, e diz, você não vai poder me superar. É o seu fim. Acabou. E de fato, nós não podemos superar as adversidades. Não em nós mesmos. Não com as nossas forças. Não confiando em nossas armas. Não confiando em nossas habilidades e dons. Isso é a mais pura verdade. Nós não podemos vencer as adversidades por nós mesmos. Golias é um tipo, uma sombra da adversidade que vem sobre nós e nós em nós mesmos não podemos vencê-lo. Mas existe uma segunda verdade aplicativa nesse texto que queríamos destacar. Existem outras, mas que queríamos destacar. Assim como Golias era um símbolo e um tipo da provação, Davi também é um símbolo e um tipo da provisão de Deus. Por maiores e mais terríveis que sejam as provações, meus irmãos, por mais impossíveis que essas provações pareçam ser superadas, a fala de Davi, ela ecoa nas fileiras de nossas igrejas desde aqueles dias. O Senhor dos Exércitos é quem luta por nós. Essa tem sido a fé, a crença
dos irmãos que viveram antes de nós. Essa tem sido a pregação de homens fiéis, pastores, à igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito. Sim, Golias é um tipo e uma sombra da adversidade. Mas Davi é uma sombra e um tipo da provisão de Deus. Porque assim como Davi foi levantado por Deus para guerrear contra Israel, a favor de Israel, assim o Senhor tem se levantado em nosso favor, em favor do seu povo, e em favor da sua igreja, mesmo antes dos dias de Davi e ainda depois dos dias de Davi. E nunca, meus irmãos, desde a nossa criação, o Senhor nos desamparou. Nunca o Senhor nos deixou sem a devida provisão e sob a devida vitória sobre todas as provações e as adversidades que surgiram. Nunca o Senhor deixou o seu povo sem a devida provisão. Mas talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem agora, ou a ouça depois, faça uma objeção, objete. Mas os crentes não sofrem. Os crentes não passam por privações. Eles não adoecem. Eles não morrem. E a resposta a essa objeção, se me fizessem essa objeção, eu daria de forma simples em duas partes. Em primeiro lugar, eu diria a essa pessoa: só quem é crente entende e sabe o que é experimentar, provar da boa mão providente de Deus em todas as coisas. Vocês lembram do que o apóstolo Paulo falou em prisão domiciliar, preso em Roma, escrevendo à querida igreja em Filipos, capítulo 4, versículo 12 e 13 da carta aos Filipenses: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou talvez uma tradução em língua portuguesa mais apropriada fosse: aquele que me fortalece, tudo pode. Só quem é crente, só quem nasceu de novo, só quem experimentou o novo nascimento, só quem se humilha, só quem fala as verdades de Deus, só quem espera em Deus, só quem confia em Deus compreende essas palavras do apóstolo Paulo. Só quem é crente pode balançar a cabeça positivamente quando ouve uma verdade como essa e dizer: é verdade. Eu tenho experimentado da provisão de Deus na minha vida. Eu tenho visto, apesar de todas as dificuldades que eu tenho enfrentado na minha vida, que vale a pena esperar no Senhor. De fato eu sei do que o presbítero Leandro está falando. Eu tenho experimentado isso na minha vida. O descrente de fato não sabe o que é isso. Golias ouviu a mensagem pregada pelo profeta Davi e entrou por um ouvido e saiu por outro. Porque o seu coração não foi aberto para crer. Ele ouviu aquilo e aquilo não fez o menor sentido para ele. Mas nós que somos crentes, essa seria a primeira resposta que eu daria a quem objetasse: mas o crente não sofre? Quem é crente sabe o que é experimentar da provisão do Senhor, da boa mão do Senhor, da destra fiel do Senhor, mesmo em meio às provações. Mas em segundo lugar, eu diria o seguinte: que a igreja, a despeito de tudo o que sofre ao longo da história, tudo que perde ao longo da história, tudo que abre mão ao longo da história, e tudo que suporta ao longo da história e ao redor do mundo, permanece labutante, permanece militante. A igreja permanece de pé, ela permanece sustentada. O remanescente fiel do Senhor, mesmo em dias terríveis como os de Jezabel e Acabe, a igreja do Senhor, os eleitos de Deus, eles são preservados. Trabalhando, labutando, militando. Mas a igreja, ao longo da história, a despeito de tudo que perde, que sofre, que abre mão, ela não continua apenas labutando, trabalhando. Ela também continua triunfando. Ela continua triunfando. A igreja continua vencendo. A igreja continua prosperando em sua missão de ser porta-voz
das boas novas, é a semente da igreja. A igreja continua de pé trabalhando. E a igreja continua de pé triunfando até a morte. Mesmo aqueles que têm caído, que têm sucumbido em meio aos males e às misérias dessa vida, mesmo assim, nos céus, em glória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Ele disse que ele estava dividido, ele não sabia o que ele preferia. Se era continuar militando, trabalhando, ou se ele preferia partir e estar com Cristo, o que era incomparavelmente melhor. Sim, meus irmãos, nós temos experimentado por inúmeras, incontáveis vezes a demonstração do cuidado de Deus e da provisão do Senhor, mesmo em meio a toda a tribulação. Perceba, meus irmãos, mesmo nesse momento, nós estamos privados de nossa comunhão física. Nós estamos reunidos nas nossas casas, distantes uns dos outros. Olhamos as fotos, os vídeos dos irmãos e o nosso coração acelera de alegria. Parece que não nos vemos há semanas, há meses, há anos. Nós queremos estar, o nosso coração desfalece pela casa de Deus, pelos átrios do Senhor. Mas mesmo assim, a provisão do Senhor, em meio a todo este contexto de provação, nos permite estarmos unidos agora, em santo culto a Ele. Ele nos permite estarmos numa só voz, numa só fé. Ah, meus irmãos, nós já falamos sobre isso para vocês. Essa não é a primeira vez na história que isso acontece, em que a igreja do Senhor é privada da sua comunhão física por um período de tempo. Mas o Senhor, mesmo assim, mesmo em todas as situações de perseguição, de privação, de perseguição que a igreja sofreu ao longo da história, a igreja continua de pé, trabalhando e triunfando no Senhor. E nós, nesse momento, estamos experimentando, nesse momento, com toda a precariedade dessa transmissão, nós estamos experimentando da comunhão do Senhor através desse meio digital. Não só nós, veja que coisa extraordinária, não só a nossa pequena igreja local, não só a nossa denominação, mas várias igrejas ao redor do mundo experimentaram dessa maneira de cultuar ao Senhor. O Senhor proveu para várias igrejas em várias nações, em várias línguas diferentes. Agora, nesse exato momento, nós temos irmãos de Portugal que estão participando deste culto conosco, estão unindo a sua fé conosco. Ah, meus irmãos, isso é provisão de Deus para nós. Nós estamos adorando ao Senhor através dos recursos que Ele mesmo providenciou. Porque nada pode deter, nada, meus irmãos. É simplesmente por isso que Ele faz, não é por mim nem por você. É pela sua própria glória. Ele providencia o recurso porque nada pode deter essa obra. Porque como diz o hino antigo, essa obra é santa. Essa obra, antes de ser minha ou de ser sua, essa obra pertence ao Senhor, que confiou a mim e a você. Golias era um símbolo de provação e Davi era um símbolo de provisão. Mas Davi era um símbolo da provisão, e aqui eu quero usar um neologismo, uma fala própria. Davi era um símbolo do símbolo. Ele era uma sombra de uma promessa maior. E essa promessa, ela se cumpriu. E é por isso que nós estamos aqui. Essa promessa se cumpriu. E não existe nenhum ato da provisão na história humana. Preste muita atenção nisso. Não existe nenhum ato de provisão na história humana que seja mais preciosa, que fale mais alto do que essa provisão bendita que nos foi dada por Deus o Pai, por Deus o Filho e por Deus o Espírito Santo, que foi a vinda, a encarnação do Verbo de Deus, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio, assumiu o nosso lugar e morreu a nossa morte. Nunca houve, nunca haverá nenhum ato de provisão de Deus que supere essa. Nunca. Observe, o guerreiro de Israel, qualquer um que se levantasse contra Golias estava fatalmente fadado à morte. Qualquer um. Era praticamente impossível que um guerreiro vencesse fisicamente Golias. Dada a ameaça que esse guerreiro imprimia. Nesse sentido, assim como os guerreiros de Israel,
eu e você, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estávamos fadados. Fadados à morte física. E também fadados à morte eterna. Porque não havia jeito, não havia saída, não havia nada que nos concedesse a vitória sobre esse gigante chamado pecado, sobre a morte eterna. Foi então que Cristo é considerado diferente de Davi. Veja, Davi é um ascendente de Cristo em sua genealogia. Mas nesse sentido os dois são diferentes. Eu acabei de dizer que qualquer guerreiro que enfrentasse Golias possivelmente tombaria morto. Era quase impossível vencer aquele guerreiro. Mas Davi foi poupado. Davi não morreu. Aprove ao Senhor, pelo o conselho soberano, o beneplácito de sua vontade, a pré-ordenação de todas as coisas, o seu decreto eterno. Aprove a ele livrar a vida de Davi naquele dia e fazer Davi cair e tombar morto em outro. Mas Cristo não. Cristo não foi poupado, nosso Senhor não foi poupado. Diferentemente de Davi, ele foi entregue à morte. E por mais vergonhosa que fosse a morte que Davi sofresse nas mãos daquele filisteu, não se compararia à vergonha, à ignomínia da morte vergonhosa e maldita, a qual o meu Salvador e o seu Salvador foi exposto. Por que nós devemos lembrar disso, meus irmãos? Por quê? Por que falar sobre isso? Porque foi por seu povo que Cristo morreu. Foi por sua igreja que Cristo morreu. Foi exatamente para vencer, para batalhar a nossa batalha, para guerrear uma guerra que nós estávamos fadadamente perdidos, que Cristo foi entregue. Ele fez isso por graça e misericórdia, por mim e por você. Foi pela sua igreja. Foi para livrar a mim e a você da maior de todas as adversidades. Nós nunca passamos uma adversidade maior. E nós nunca iremos passar por uma adversidade maior do que esta. A condenação eterna. Desta adversidade, aqueles que nasceram de novo, aqueles que reconhecem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que se humilharam aos seus pés e que clamaram para que Ele o perdoasse e aceitasse, esse já teve a maior de todas as vitórias, a maior de todas as provisões, sobre a maior de todas as adversidades, a saber, a condenação eterna. Meus irmãos, diante de uma verdade tão grande como essa, nós não devemos temer ou duvidar da provisão do Senhor sobre nenhuma outra provação que nos venha. Por mais assustadora que essa provação seja, por mais gigantesco e assustador que seja esse Golias, por mais que esse Golias que se apresenta diante de mim e de você hoje diga como aquele Golias disse a Davi, disse ao exército de Israel: se eu vencer, disse Golias, vocês me servirão. Se eu vencer, vocês me servirão prostrados. Por mais que outro Golias hoje se levante querendo fazer com que eu e você temamos, sucumbamos, tenhamos um senso equivocado de derrota. Não por uma mensagem de autoajuda, não por uma palavra de autoajuda, mas pelo poder do Evangelho emanado, que salta, que jorra sobre nós, da palavra de Deus. Não importa a adversidade, não importa a provação, o Senhor dos Exércitos, como diz o Salmo, está conosco aqui. Ele está com sua igreja, por graça e por misericórdia, por pura graça e por pura misericórdia. Será que seria interessante para nós lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo? Romanos capítulo 8, versículo 32. É uma argumentação, uma pergunta que o apóstolo Paulo faz para mim e para você. Lá na palavra, Romanos 8, 32. Veja, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura,
não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Pelo contrário, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo está sendo inspirado, usado pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a sua própria alma está sendo santificada e convencida, e é por isso que no mesmo capítulo 8, mais à frente, no versículo 37, 38 e 39, ele vai dizer: em todas estas coisas, porém, ele está convencido disso, a sua alma está inundando em eulogia, em louvor, em adoração, e ele diz: em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, dá para entender um pouco melhor por que nossos irmãos e irmãs do primeiro, segundo e terceiro século, 3 séculos terríveis de perseguição e de martírio para a igreja primitiva, por que esses irmãos eram levados às covas, às arenas, às fogueiras, às estacas, e morriam louvando ao Senhor, cantando ao Senhor? Porque a sua confiança não estava no seu pão seco com água mirrada. A sua confiança não estava nas circunstâncias. Eu não ando por vista, nós cantamos isso. Eu não ando por vista. Essa é a argumentação que o próprio Espírito Santo traz ao coração do apóstolo Paulo e ao coração de nós, a igreja de Roma e nós. Aquele que não poupou seu filho, aquele que teve cuidado com a sua igreja ao ponto de entregar o seu próprio filho, não nos dará nele todas as coisas? Não tem outra consequência, não tem outra conclusão. Eu estou bem certo que nada disso, absolutamente nada, nada pode nos separar. Nenhuma criatura terrena, celeste, angelical, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa, uma lição prática desse texto. Preste muita atenção nisso. Assim como Davi, nós precisamos entender que nós não somos o centro do universo. Preste muita atenção nisso. Davi se colocou e colocou todo Israel no seu devido lugar. Porque ele entendeu que a afronta, como eu já disse anteriormente, não era contra uma nação. A afronta não era contra um rei, não era contra um exército, não era contra um soldado. A afronta era contra o Deus vivo. Por isso que lá, no versículo 26 desse capítulo 17 de 1 Samuel, existe lá a frase tão célebre, né, tão citada: quem é este? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi entendeu que toda essa adversidade não era contra as crianças, não era contra os idosos, não era contra os mais indefesos, porque havia uma outra pessoa que vinha antes, bem antes de todas essas. A afronta era contra Deus. E no momento que temos passado maior dificuldade, nós temos uma pecaminosa tendência de sermos egoístas e de centralizarmos todas as nossas forças e atenções em nós, no nosso problema. E nós achamos que o nosso problema, que a nossa vida, é o epicentro de todas as coisas. E isso não é verdade. Nós achamos que Deus, ele se esqueceu de nós. Nós somos tentados a isso. Isso é uma tentação. E por vezes caímos nessa tentação e pecamos. E temos essa tendência pecaminosa de acharmos que o Senhor se esqueceu de nós. E então a resposta rápida da nossa autodefesa muito piedosa é que esse Deus deve agir. Ele deve se lembrar de nós. E ele deve agir. E ele deve agir rapidamente em nos socorrer. Isso é uma tendência pecaminosa. Primeiro e principal dever e compromisso de Deus é com Ele mesmo e com a sua glória. Ele não está sujeito às nossas necessidades. Ele faz. Nós vemos isso na sua palavra. Mas Ele não está sujeito às nossas necessidades. Ele não está sujeito ao nosso tempo. Ele não está sujeito a fazer aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer. E o ímpio se rebela contra isso.
O ímpio não aceita isso. O ímpio não convive com isso. Mas o crente, ele se ajoelha diante de Deus e ele chora. Ele chora, ele ora, ele louva. Mas no seu coração ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Dá-me apenas condições de obedecer ao Senhor e de cumprir a tua vontade. Dá-me o deleite e o gozo na tua vontade, para que eu ame a tua vontade, porque de fato ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Devemos fugir, meus irmãos, da tendência que temos de não olhar para o lado, às vezes até para a nossa própria família, de olharmos para outras pessoas que também estão sofrendo. Temos que evitar a tendência, principalmente, de achar que Deus tem que agir de acordo com a nossa forma e de acordo com o nosso tempo. Muito pelo contrário. Devemos olhar e dizer: Senhor, age no teu tempo. Não devemos nos esquecer de que Deus leva em consideração, em primeiro lugar, a sua glória e a sua vontade, que está no seu decreto. Deus não mudará, Ele não muda, Ele não mudará a sua vontade, Ele não pré-ordenará a sua vontade, o seu decreto, para me satisfazer, nem para satisfazer você. Porém, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E Ele, no seu tempo, para o nosso bem, por misericórdia, irá fazer aquilo que lhe aprouver, e o seu nome será glorificado. Arthur Pink fala algo muito interessante acerca disso. Ele diz: Deus é lei para si mesmo e não tem obrigação de prestar contas de suas atitudes a quem quer que seja. Deus é lei para si mesmo e não tem obrigação de prestar contas de suas atitudes a quem quer que seja, nem a mim, nem a você. Como já falamos, o nosso bem virá. O bem providenciado por Deus para mim e para você virá, ainda que seja a morte. E na verdade, esse bem ele já veio em pessoa, o nosso Salvador Jesus Cristo. O maior de todos os bens, aquele que mais nós precisamos, ele já veio. E então, nós podemos lembrar daquilo que está escrito em Mateus 28:20. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temos que duvidar em nada, meus irmãos, da boa mão do Senhor, porque os seus olhos e ouvidos não estão fechados a nós. O salmista disse isso, exatamente falando sobre o apelo ao Senhor. No seu canto, na sua oração, na sua adoração a Deus, lá no Salmo 94, no versículo 9, o salmista nos diz: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Descansemos na palavra do Senhor. Aquele que fez os ouvidos, certamente Ele ouve. Aquele que fez os olhos, certamente Ele escreve. Portanto, meus irmãos, eu me dirijo a você, meu irmão e minha irmã em Cristo, de nossa comunidade, nossa congregação, ou de outra congregação que está nos assistindo. Busquemos ao Senhor com humildade, com fé. Busquemos a sua face. Saibamos que, embora as adversidades e os Golias se levantem, o Senhor sempre providenciou Davis, Josués, Gideões, Estéres, Déboras e tantos outros. Ele sempre providenciou. E por fim, de maneira definitivamente, Ele providenciou para nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem sido a nossa suficiente fonte de toda a provisão em todo o tempo. Ele sim é o centro de todas as coisas. Não nós, não eu e não você. Portanto, busquemos a sua face com humildade, com obediência e com fé e fervor em nossos corações. Eu quero me dirigir também a vocês, crianças queridas. Aprendam com seus pais a confiar no Senhor. Peçam ao Senhor com humildade que abençoe a sua casa, a sua família, os seus coleguinhas, os seus vizinhos. Mas nunca se esqueçam, crianças. Lembrem-se sempre de serem obedientes ao Senhor.
aprendam a palavra de Deus com os seus pais e sejam sempre obedientes à palavra do Senhor, à Bíblia que nós temos. Porque é essa palavra de Deus que vai nos ensinar a vontade dele. E crianças, por fim, sejam gratas, agradeçam ao Senhor por tudo. Agradeçam ao Senhor em todo o tempo e por todas as coisas. Façam isso com seu papai e com a sua mamãe. E eu quero ainda, por fim, me dirigir a você, que por um acaso está nos assistindo e que não tem ainda um compromisso de salvação com o Senhor. Preste muita atenção nisso. Percebam uma coisa, no momento de maior calamidade, você vê o quanto você está firmado em nada. É nesse momento de provação que você olha ao seu redor, olha para o seu próprio interior, para o seu coração, para a sua mente, para a sua consciência, e você, ainda que não fale isso, você admite que a sua fundamentação está baseada em nada. Ainda hoje foi noticiado que na Itália, um grupo de 8 homens foi denunciado e preso pelas autoridades policiais daquele país, porque estavam promovendo um encontro com aproximadamente 30 pessoas para a realização de uma orgia sexual. Por um momento eu fiquei impactado com essa notícia, mas depois meditei que, na verdade, isso é apenas a expressão exterior daquilo que está no coração daquele que não teme a Deus, de que não nasceu de novo. Essa, na verdade, é a expressão da vida do ímpio. A vida do ímpio é assim. É assim que ele manifesta as suas crenças, as suas convicções, a sua fundamentação, que não é nada. E isso também acontece com você. E aí eu quero pontuar que você, quando vê o Golias se aproximar para destruir você, você clama por socorro a Deus, mesmo sem você ter nenhum compromisso com esse Deus. Você não tem compromisso com Ele, você não busca a sua orientação para a sua vida, você transgride a lei de Deus o tempo inteiro, fazendo aquilo que é bom aos seus olhos, caminhos de morte, mas quando lhe é conveniente você quer voltar-se para Deus e quer pedir para que Deus livre você do Golias, ou que Deus abençoe a sua vida nessa ou naquela área. Eu quero dizer a você que é tempo de você se humilhar. Eu quero dizer a você que é tempo de você reconhecer a maneira rebelde com que você tem agido contra o seu Criador. Para que o seu fim não seja o mesmo de Golias. Ouça hoje a palavra do Senhor que está sendo lida, pregada e aplicada ao seu coração. Não cometa o mesmo erro de Golias, pois do contrário você vai sentir na sua carne o peso da verdade, da pregação da palavra de Deus. De maneira dura, mas ao mesmo tempo amorosa, quero advertir você. É tempo de arrependimento. É tempo de você se achegar a Deus, humilhado. Como a leitura bíblica nos mostra, com pano de saco e cinza. Se dispa da sua aparência exterior. Não tenha vergonha de se humilhar diante de Deus. Arrependa-se do seu pecado antes que seja tarde demais. E peça ao Senhor Jesus Cristo que perdoe você e que aceite você. Faça isso de maneira humilhada diante da sua presença. E a palavra de Deus nos garante que um coração verdadeiramente contrito, compungido, quebrantado, Ele não desprezará. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças ao Senhor de todo o nosso coração pela Tua palavra. Ah, Senhor, ainda há tanto que aprendermos, tanto que meditarmos. Mas muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a tantas adversidades que temos enfrentado, o Senhor se apiedou de nós e o Senhor falou conosco através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa provisão do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado porque em meio a essa luta, muito obrigado porque em meio a esse Golias que tem se levantado contra nós, contra a Tua criação,
o Senhor tem sido providente conosco, como sempre é. Muito obrigado, Senhor, por cada família, cada irmão e irmã de nossa igreja, de outras igrejas que estejam eventualmente participando desse momento, deste culto. Nossos irmãos em outros continentes, em outros países. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. De maneira que nós possamos ser encontrados frutificando, frutos dignos de arrependimento para apresentar ao Senhor. Assim nós oramos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, em resposta à palavra do Senhor, vamos confessar a nossa fé, como é de costume em nosso culto solene a Deus, através da confissão que é universal à igreja, não é? Que é comum à igreja ao longo da história, através do credo apostólico. Vamos fazer isso também em nossas casas, vamos tentar fazer isso a uma só voz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja espalhada pela face da terra, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Vamos ter então a palavra final de oração, seguida da bênção apostólica, e vamos cantar também o tríplice amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, nós rendemos graças ao Teu nome por este serviço de culto que o Senhor nos consentiu apresentar ao Senhor. Mais uma vez, completamente conscientes de nossas limitações, imperfeições. O Senhor é digno de toda adoração, todo louvor, toda exaltação. O Senhor é digno de toda a glória. Esperamos que o Senhor tenha recebido o nosso culto como aroma agradável ao Senhor. Pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, concedendo graça a cada um de nós, não só agora, não só nesse momento, mas ao longo de toda essa semana que está começando. Trazendo fé aos nossos corações, fazendo com que olhemos e caminhemos como justo, que foi descrito lá em Abacu, que foi confirmado pelo Teu servo apóstolo Paulo, que possamos viver pela fé. Ó Deus, nos abençoe, Senhor. Nos abençoe com a Tua presença. Faz com que as nossas devoções ao Senhor sejam proveitosas, sejam frutíferas na Tua presença. Mas também nós queremos lembrar ao Senhor aqueles que não professam ainda a fé no Senhor, que não tiveram ainda uma experiência de conversão e de salvação e não firmaram um compromisso com o Senhor. Que o Senhor, segundo a Tua vontade, use os canais de comunicação, as mídias digitais, as inúmeras, dezenas, centenas de mensagens que estão indo ao ar através dos Teus servos, pastores, presbíteros, seminaristas ao redor do mundo, e que, segundo a Tua vontade, o Teu rebanho, aqueles que o Senhor amou antes da fundação do mundo, que o Senhor elegeu de maneira graciosa, com amor eterno, que possam, ó Deus, se render aos Teus pés, que possam encontrar salvação no Senhor e possam experimentar aquilo que nós ouvimos nessa noite, de que o Senhor é a nossa provisão em todo o tempo, ainda que nos falte o essencial e o básico, ainda que até a nossa própria vida ela termine neste tempo. Temos a plena convicção, é uma convicção bendita, espiritual, de que nós estamos seguros em Teus braços. Que o Senhor despeça-nos em paz para continuarmos, sairmos desse ambiente de culto solene e continuarmos os nossos afazeres. E que, segundo a Tua vontade, o Senhor continue dando dons às autoridades de saúde. Que o Senhor esteja guardando, livrando do mal esses profissionais dedicados, vocacionados, levantados pelo Senhor para o nosso cuidado e para cuidar da humanidade. Que o Senhor possa fazer isso. Que o Senhor possa trazer as respostas que nós esperamos no Senhor, no devido tempo. E, em nome de Jesus, recebam a bênção, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo